No futuro sombrio de Warhammer 40.000, sobreviver não é apenas raro, é uma impossibilidade matemática. Hoje vamos mergulhar nos cercos mais mortais do 41º milênio, desde mundos saturados por vírus até planetas em colapso, e fazer uma pergunta simples, mas aterrorizante: alguém realmente conseguiria sobreviver? Cádia não era apenas um planeta, era uma fortaleza. Sua guarnição de 848 milhões de tropas da Guarda Imperial servia como barreira contra o olho do terror. E sua superfície estava repleta de fortificações defensivas aperfeiçoadas ao longo de milênios, bastiões defensivos do tamanho de cidades, escudos de vazio em anéis concêntricos e posições de artilharia capazes de abrir buracos em naves de guerra orbitavam o mundo como uma concha de aço. Mas nada disso importou durante a 13ª Cruzada Negra. O caos não apenas atacou, ele despedaçou a realidade. Bombardeios orbitais atingiram com força equivalente a bombas nucleares de gigaton. São centenas de milhares de explosões na escala de Hiroshima, balançando a crosta de Cádia até que falhas tectônicas se partiram como gravetos. A própria estrutura do planeta se voltou contra seus defensores. Cidades inteiras desabaram em abismos. Trincheiras e bunkers ruíram durante a defesa. Até mesmo o ato de se abrigar podia se tornar uma sentença de morte. Alguns tentaram fugir para o subterrâneo. Muitos foram soterrados vivos. Outros foram puxados para fendas warp, quando as próprias leis da física se desintegraram. Demônios não esperaram a poeira baixar. Eles avançaram através de rachaduras na realidade, varrendo os últimos focos de resistência. Dos 848 milhões de guardas, quase nenhum escapou. Sobrevivência não era questão de táticas, era uma questão de pura sorte astronômica. O colapso ambiental em Cádia significava morte por ondas sísmicas, rupturas atmosféricas e instabilidade gravitacional. O próprio campo magnético flutuava, tornando bússolas inúteis e fritando equipamentos eletrônicos. Movimentos das placas tectônicas provocaram vulcanismo e fissuras vomitaram gases superaquecidos que incineraram instantaneamente quem estava por perto. Sobreviver mais de algumas horas em tal tempestade não era bravura, beirava a impossibilidade estatística. As plataformas de defesa orbital de Cádia, anti-símbolo de dissuasão inquebrantável, se tornaram destroços retorcidos chovendo do céu. A energia liberada pelos bombardeios equivalia a impactos de asteroides dos dias atuais. Para contexto, o impactador Chicxulub, que exterminou os dinossauros, liberou cerca de 100 teratons de TNT, aproximadamente equivalente a 10 bilhões de bombas de Hiroshima. Os ataques sustentados da Frota do Caos facilmente rivalizaram ou excederam essa energia, distribuída através de múltiplas linhas de falha. Este tipo de bombardeio global geraria ondas sísmicas excedendo magnitude 10,5, muito além de qualquer coisa registrada na Terra. Os terremotos planetários resultantes poderiam ter durado horas, causando deslocamento vertical do solo de mais de 20 metros e vaporizando infraestruturas. A atmosfera também não escapou ilesa. Ondas de choque de tais impactos aqueceriam as camadas superiores da atmosfera a milhares de graus Celsius, provocando tempestades de fogo e superfuracões que circularam o globo. Temperaturas globais disparariam, imitando os estágios iniciais do inverno nuclear. A visibilidade cairia quase a zero enquanto cinzas e destroços sufocavam o ar. Em meio à devastação, fendas warp rasgaram a superfície, sugando regimentos inteiros para o esquecimento. Tempo e espaço se desfizeram. Comunicações falharam. Comandantes se encontraram isolados, incapazes de coordenar ou recuar. A própria realidade os traiu. Tempestades psíquicas explodiram, cobrindo setores inteiros em loucura. Até comissários veteranos quebraram. Quando a fortaleza de Pedra Negra redirecionou energia através do olho do terror, o golpe final não foi apenas militar, foi metafísico. Para Cádia, sobrevivência significava resistir ao impossível até que o próprio mundo desmoronasse sob seus pés. E ainda assim, eles resistiram, por um momento.
Mas em Warhammer 40K, momentos são tudo que separa valor de vaporização. Imagine estar no coração do Império da Humanidade enquanto ele desmorona ao seu redor. Isso foi o Cerco de Terra, um mundo onde o céu chorava fogo e demônios assombravam as ruas. Civis e soldados igualmente suportaram um cerco diferente de qualquer coisa vista na história humana. A população civil não morreu lentamente. Ela desapareceu em ataques orbitais que nivelaram distritos inteiros antes das primeiras botas tocarem o solo. Edifícios antigos desabaram como castelos de areia sob o martelo de titãs e máquinas de guerra traidoras. As vibrações sísmicas sozinhas provavelmente registraram magnitude 9 ou maior, suficiente para destruir cidades inteiras em minutos. O ar se tornou veneno, espesso com cinzas, toxinas industriais e resíduos psíquicos. A densidade de partículas atmosféricas pode ter alcançado níveis comparáveis aos vistos em erupções vulcânicas, como Monte Tambora, 1815, onde a nuvem de cinzas causou queda nas temperaturas globais. Partículas finas menores que 2,5 microns teriam enchido o ar, excedendo 1.000 microgramas por metro cúbico, níveis que podem causar falha respiratória aguda em horas. Resíduos químicos de armas de plasma e ataques orbitais provavelmente incluíam metais pesados e compostos análogos ao dióxido de enxofre e gás fosgênio. Sem filtração, até a exposição breve poderia resultar em edema pulmonar, queimaduras químicas e sufocamento. Se esconder na subcidade era apenas um atraso temporário. Marines do caos varreram os túneis, executando qualquer um que encontrassem. Alguns civis tentaram correr, outros rezaram. Mutações Warp levaram o resto. Testemunhas oculares falam de pessoas brotando membros extras, sua pele derretendo como cera, ou simplesmente se incendiando quando a realidade se curvava. E o próprio Palácio do Imperador não era um santuário, era o olho da tempestade. Dentro de seus corredores labirínticos, entidades Warp romperam barreiras reforçadas. Sobreviventes foram aniquilados ou mutados além do reconhecimento. Colapso psicológico era inevitável. Dados do mundo real mostram que, sob estresse extremo, como durante combate prolongado ou confinamento em desastres, transtorno de estresse agudo pode se instalar em 72 horas, progredindo para TEPT em 20 a 30% dos indivíduos expostos. Em um ambiente saturado de Warp, essas cifras provavelmente se aproximariam de 100%. Privação de sono e terror alucinatório eram constantes. Civis enfrentaram fome, desidratação e exposição à ressonância Warp de baixa frequência constante, um fenômeno psíquico semelhante à tortura por infrassom. Alguns estudiosos acreditam que esse nível de exposição poderia causar danos neurológicos permanentes. As cidades, berço da cultura e poder da humanidade, se tornaram armadilhas onde tempo, espaço e sanidade se despedaçaram. Mesmo dentro do Palácio do Imperador, a morte reinava. Os custódios e irmãs do silêncio lutaram sala por sala, corredor por corredor, contra incursões demoníacas e as legiões traidoras. Nenhum civil podia ter segurança garantida dentro daquelas paredes. Bunkers escondidos se tornaram tumbas. Falhas de energia significavam que recicladores de ar paravam, portas emperravam fechadas. Famílias inteiras sufocaram ou foram esmagadas por infraestrutura em colapso. Terra, antes a joia da humanidade, se tornou seu altar ardente. Sobreviventes do cerco frequentemente descreviam a presença constante de sussurros. Vozes não de fora, mas dentro de suas próprias mentes. O Warp não apenas feria o corpo, ele corroía a alma. E para cada horror visível, havia invisíveis espreitando nas bordas da percepção. Em terra, medo não era uma emoção, era a própria atmosfera. Talarn não foi conquistado em batalha, foi apagado. Quando os Guerreiros de Ferro bombardearam o planeta com vírus, eles implantaram uma bioarma sem igual. Os agentes virais liberados eram tão potentes
que destruíram toda a vida orgânica em minutos. Não horas, minutos. Vamos colocar isso em perspectiva. Esporos de antrás podem matar em dias. Gás, 25 em minutos. O vírus de Talarn, segundos. Foi projetado para quebrar a estrutura celular no contato. E persistia. Modelagem atmosférica sugere que as partículas virais, suspensas em tempestades de poeira e correntes de jato, tornaram o planeta inteiro irrespirável por meses, se não anos. A nuvem viral inicial provavelmente excedeu a densidade de qualquer arma gasosa artificial da história. O efeito foi uma névoa da morte. Inalação significava liquefação celular e desintegração neurológica. Mesmo pós-bombardeio, contato com superfícies contaminadas era fatal. Plantas murcharam instantaneamente. Gado se tornou poças. Ecossistemas inteiros deixaram de existir em um único suspiro planetário. Sobreviventes não estavam lutando contra orcs ou caos. Estavam lutando contra tempo, ar e desespero. Dentro de bunkers selados, cada respiração vinha de um tanque de oxigênio em diminuição. Cada rangido na estrutura era um vazamento potencial. Estudos do mundo real sobre isolamento, como aqueles em tripulações de submarinos ou estações antárticas, mostram taxas elevadas de psicose após apenas algumas semanas. Em Talarn, não havia resgate, nem luz solar, nem ar fresco. Alguns tentaram sair, nenhum retornou. O dano psicológico não era apenas medo, era existencial. Pessoas não estavam apenas presas, estavam seladas em tumbas esperando para morrer. Sem janelas, sem som além do suporte vital e sem senso de tempo, alucinações se instalaram rapidamente. Alguns bunkers explodiram em violência. Outros silenciaram completamente. Comunicação entre abrigos quebrou quando a energia falhou. Análise posterior revelou quão insidioso o vírus era. Sua estrutura imitava priões, capaz de reescrever proteínas no corpo e convertê-las em agentes neurotóxicos. Mesmo após operações de limpeza ambiental começarem décadas depois, o solo permaneceu infértil. Esforços de recolonização foram abandonados. Sobreviventes de Talarn, aqueles poucos raros, emergiram para um mundo de areia, metal e fantasmas. O conflito que se seguiu foi lutado em tanques dentro de veículos selados, sobre uma terra desolada, onde humanos não podiam respirar. Não era apenas sobrevivência do mais apto, era sobrevivência do selado. A Batalha de Armageddon durou anos, com guerra de trincheiras numa escala que deixou a Primeira Guerra Mundial pequena. Pense em milhares de quilômetros de trincheiras, cavadas em lama ardente, encharcada de prométion e resíduos químicos. Doença estava em todo lugar. Gangrena, pé de trincheira, vírus alienígenas. As condições fariam a Primeira Guerra parecer limpa em comparação. Artilharia orc bombardeava posições sem parar. Suas armas rudimentares careciam de precisão, mas não precisavam dela. Quando um projétil orc acertava, não apenas explodia, apagava seções da trincheira. Níveis de ruído nas trincheiras provavelmente excederam 130 decibéis regularmente, suficiente para romper tímpanos e causar perda auditiva permanente. Sono era quase impossível. A tensão psicológica, catastrófica. Choque de projétil, alucinações, fadiga de combate. Tudo acelerado pela presença de psíquicos orc e horrores bioengenheirados. Toda noite, defensores se preparavam para outra onda de monstros de pele verde se precipitando sobre eles. Mesmo se você sobrevivesse a um ataque, o próximo vinha horas depois. Dias se confundiam, suprimentos desapareciam, médicos eram sobrecarregados. O próprio terreno se tornou um perigo. Trincheiras desabavam de bombardeios constantes. O solo se tornou ácido por derramamentos químicos. Exposição levava à necrose da pele. Água potável tinha que ser filtrada, fervida e benzida. E mesmo assim, soldados frequentemente vomitavam sangue após consumo. Se um guardas durasse uma semana, tinha sorte. Se durasse um mês, estava quebrado. TPT não era um risco, era uma garantia. Suicídio, deserção e loucura se tornaram rotina. Comissários impunham disciplina com execuções sumárias. Mesmo vitórias eram vazias.
Orcs não recuam, eles se reagrupam. Não havia descanso nem linhas de retaguarda reais. Unidades da Guarda Imperial rotavam pela frente, em taxas projetadas para sustentar atrito, não preservar vidas. O campo de batalha consumia tudo. Só a colmeia Hades viu perdas equivalentes à população inteira de nações modernas. Mais de 100 milhões de almas, reduzidas a cinzas e memória. Esporos Orc transformavam cada inimigo caído em semente de violência futura. Você não os enfrentava apenas uma vez, os enfrentava para sempre. Sobreviver a Armageddon não era viver, era aguentar. Perder camaradas, sanidade e às vezes até humanidade. E ainda manter a linha, porque a alternativa era aniquilação. Através de Cadia, Terra, Talarn e Armageddon, vemos um fio comum. Nenhuma quantidade de treinamento, armadura ou fé pode protegê-lo da pura escala de destruição. Os números são frios e finais. 848 milhões de guardas mortos. A biosfera de Talarn apagada. Terra banhada em corrupção warp. Armageddon afogado em sangue e fogo. Essas não são apenas histórias de guerra. São demonstrações de quão frágil a humanidade é num universo que ativamente odeia a vida. Sobreviver não é apenas difícil, é quase impossível. O melhor resultado que você pode esperar, uma morte rápida, porque as lentas são muito piores. Então agora a pergunta se volta para você. Qual campo de batalha você menos gostaria de enfrentar? Deixe nos comentários. E se você quer mais mergulhos profundos na ciência dos mundos mais mortais da ficção científica, aperte esse botão de inscrever. Porque em Warhammer 40K, conhecimento não é apenas poder, é sua única arma real. Galera, se curtiu esse conteúdo brutalmente detalhado, deixa aquele like maroto e se inscreve no canal.